Bom dia, sétimo ano. Meu nome é Larissa Oliveira e na aula de hoje falaremos sobre vírus. Então vamos lá. Você sabe o que é vírus? De onde eles vieram, sua forma, característica? São muitas perguntas, né? Não se preocupe. Na aula de hoje, todas essas dúvidas serão esclarecidas ao decorrer da aula. Os vírus, eles são organismos que se destacam pela ausência de células. Eles são conhecidos, por causar determinadas doenças em nós, seres humanos. Na aula de hoje, eu irei descrever algumas características, modos de reprodução e outras curiosidades a decorrer da aula sobre vírus. O vírus é uma palavra derivada do latim, que significa veneno ou toxina. São organismos microscópicos, que podem medir aproximadamente entre 20 a 300 nanômetros. São, então, indivíduos muito pequenos, que só podem ser vistos através de um aparelho chamado microscópio, que permite a gente aumentar a visibilidade desse organismo. A característica mais marcante dos vírus é a ausência de célula. Por isso, eles também não possuem organelas importantes, por exemplo, os ribossomos, que produzem as nossas proteínas, nem mesmo enzimas, as quais são necessárias para a realização de diversas reações que ocorrem em nosso organismo. Uma característica interessante é o fato de que os vírus podem ser cristalizados, o que não é observado nas células. Por conta da ausência de células e de uma maquinária metabólica, os vírus são incapazes de reproduzirem-se sozinhos, né? Eles não possuem metabolismo próprio, sendo fundamental, então, ele parasitar uma célula do nosso organismo para que possa se reproduzir e ele completar seu ciclo. Em consequência dessa característica, os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus apresentam formas de organismos bastante diferentes, mas todos possuem uma cápsula feita de proteína, onde fica o material genético. Esse material genético sofre modificações, ou seja, mutações, com uma determinada frequência, levando ao surgimento de variedades, ou seja, subtipos, de um mesmo vírus. Isso dificulta o combate e compromete a eficácia de certas vacinas, que mais para frente a gente vai estar falando sobre elas. Que são preparadas, as vacinas são preparadas para combater esse tipo específico de micro-organismo. A capacidade de sofrer mutações genéticas é uma das características dos vírus e nessa imagem a gente pode observar alguns tipos de vírus que a gente conhece. Ou, se você não conhece, pelo menos você já ouviu falar. O HIV, que é o vírus da AIDS, o vírus da hepatite B, o vírus da ebola, o vírus da raiva, o influenza, que é o vírus da gripe, o rotavírus, o vírus da herpes, o adenovírus e entre outros. Todos esses vírus a gente pode observar que eles têm formatos diferentes. Como dito no slide anterior, os vírus têm formatos diferenciados, porém têm estruturas que não mudam e você vai encontrar ela em todos os vírus. A estrutura do vírus é bastante simples quando a gente compara ele com um organismo possuidor de células. Podemos dizer que o vírus são partículas constituídas por um material genético envolto em uma camada proteica. Em alguns casos, observa-se ainda um envelope membranoso envolvendo a cápsula de proteína. Nessa imagem, nós podemos ver o material genético, o capsídeo e o envelope. O material genético do vírus pode ser DNA ou RNA, e em alguns casos podemos encontrar os dois combinados. O capsídeo é uma cápsula formada por proteína que envolve o material genético e apresenta diferentes formatos, que é formado por pequenas subunidades denominadas capsômeros. O envelope ele é encontrado nos vírus e geralmente ele é derivado da membrana plasmática, onde o vírus irão se reproduzir. Esse envelope ele apresenta fosfolipídios e proteínas da membrana. Além de proteínas, eles também possuem glicoproteínas que possuem origem viral. Na aula de hoje, vocês estão aprendendo novos conceitos e características.
Para dar continuidade na aula, vocês precisam estar familiarizados com 3 novos conceitos. Quando me refiro a vetor, eu quero dizer que é o organismo que serve de veículo para a transmissão de alguma doença. Ele pode ser um artrópode ou um molusco, como, por exemplo, um mosquito. O agente etiológico, ele é o causador da doença, aquele que desencadeia os sinais e os sintomas de uma determinada enfermidade. O agente etiológico também pode ser citado como patógeno. O meio ambiente é o espaço constituído pelos fatores físicos, químicos e biológicos cujo influenciam no parasita e no hospedeiro. O hospedeiro, ele pode ser um homem ou um animal que está sempre exposto ao parasita ou ao vetor transmissor. Como dito anteriormente, o vírus é incapaz de se reproduzir de maneira independente, sendo fundamental, assim, a participação de uma célula. Cada vírus apresenta a capacidade de infectar um tipo específico de célula e, portanto, podemos dizer que ele possui um hospedeiro específico. Inicialmente, o vírus identifica a célula que será parasitada e, posteriormente, ele garante que o genoma viral entre na célula. Essa etapa varia de um vírus para o outro. Enquanto uns injetam o material genético no interior da célula hospedeira, outros literalmente entram na célula. Quando o material viral está no interior da célula, ele passa a ser replicado pelo hospedeiro. Os ribossomos sintetizam essa proteína viral, fazendo com que a célula do seu organismo trabalhe para o vírus. A célula hospedeira também garante que o material genético do vírus seja produzido, e assim como os capsômeros formam os capsídeos. Quando esses vírus estão prontos, eles saem da célula hospedeira, causando a destruição da célula. Ao observarmos os ciclos reprodutivos do vírus, encontramos 2 tipos de ciclo, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, observamos ele em 5 etapas básicas: a adesão, a entrada do DNA do fago e a degradação do DNA do hospedeiro, a síntese do material genético e da proteína do vírus, montagem e liberação, sendo que na liberação ocorre o rompimento da célula bacteriana e a liberação dos novos vírus. No ciclo lisogênico, ele ocorre a replicação do material genético viral, porém não ocorre a destruição da célula hospedeira. O material genético viral passa a fazer parte do DNA da célula infectada e a cada divisão celular, esse material viral é repassado para as células filhas. Ao atingir uma célula e parasitá-la, uma série de processos ocorrem até o vírus fazer com que a célula trabalhe a seu favor. De uma maneira geral, podemos dividir a replicação viral em 6 etapas, sendo elas a primeira, a adsorção, etapa em que o vírus liga-se a receptores de membrana na célula hospedeira. A segunda etapa é a penetração, etapa em que o vírus adentra a célula. A terceira etapa é a desnudamento, que é a etapa em que ocorre a remoção do capsídeo e a liberação do material genético. A quarta etapa pode ser a transcrição e a tradução, que é a etapa onde ocorre a formação de proteínas do vírus. A quinta etapa é a maturação, que ocorre a formação de novas partículas virais. E a sexta etapa é a liberação, que o vírus sai do interior da célula, pronto para parasitar outras. No próximo slide, teremos a apresentação de um vídeo que irá explicar um pouquinho melhor como ocorre a replicação viral em nosso organismo. Estamos aqui hoje para entrevistar um vírus muito presente em nossas vidas. Ele faz parte da classe 5. Bom dia! Nosso público quer saber como você conquista seu território. Conta pra gente como tudo começa? Bom, primeiro eu supero as barreiras que tentam me impedir. Eu sou bom nisso. E depois que você consegue atravessar essas barreiras? Depois eu preciso conquistar uma casa, sabe? Construir uma família.
É difícil sobreviver sozinho. Mas às vezes, alguns planos dão errado, sabe? Já perdi muitos irmãos assim. Vão pro caminho errado, aí você já sabe. Mas me diga mais sobre sua família, sobre seus entes queridos. Como você consegue aumentar sua família tão rápido no organismo? Então, no meio daquele tanto de célula, eu consigo reconhecer qual é a minha. Quando eu a reconheço, entro lá e me estabeleço. Lá eu tiro meu capsídeo para expor meu genoma viral, ali no citoplasma mesmo. Como eu sou um RNA negativo, preciso de um RNA positivo para que possa sintetizar meu genoma para criar novos vírus, já que só o RNA positivo faz isso. A partir de mim, ocorre a síntese de RNA positivo, que se divide em dois grupos. O grupo 1 fará a síntese de cadeias de RNA negativo a partir de RNA positivo, fazendo o genoma. E o grupo 2 faz a síntese de cadeias de RNA positivo a partir de RNA negativo, que irão sintetizar os capsídeos. Depois disso, fazemos a montagem dos vírions, que são capsídeos preenchidos por genoma. Aí então, meus bebezinhos são liberados para seguirem seus caminhos. E no final, pode ser que a célula não aguente e acabe morrendo. Lembram que no início da aula eu perguntei a vocês quem descobriu o vírus, de onde ele veio, quem são eles? Então vamos lá entrar um pouquinho no contexto histórico. Por ser um organismo muito pequeno, a descoberta do vírus não foi uma tarefa fácil. Adolf, em 1883, estudava uma doença do mosaico do tabaco e descobriu que a doença poderia ser transmitida por meio da seiva da planta quando esfregada em outra. Ele analisou essa seiva, mas não conseguiu descobrir que micro-organismo era responsável por causar esse problema. Ele então formulou a hipótese de que se tratava de uma bactéria bastante pequena, a qual não poderia ser observada nem mesmo no microscópio. Uma década depois, em trabalhos separados, Dmitri e Martinus, eles começaram a estudar os vírus, e aí sim os vírus começaram a ser conhecidos. Dmitri, ele realizou vários trabalhos com o tabaco para confirmar a hipótese de Mayer. Nesse trabalho, ele filtrou a seiva para conseguir remover as bactérias, mas a doença ainda era transmitida. Ele pensou, então, que eram bactérias que passavam pelo filtro ou que não produziam toxinas capazes de atravessar aquela barreira. Martinus observou que, diferentemente das bactérias já conhecidas, o causador da doença do tabaco não se multiplicava em meios de cultura. Então, ele concluiu que estava lidando com a partícula menor e mais simples. Esse cientista passou, então, a ser considerado o primeiro a propor a ideia da existência do vírus. Por que ele não se multiplicava em meio de cultura? Os meios de culturas, eles são exclusivamente usados para bactérias. Então, como ele não era uma bactéria, não havia crescimento daquele vírus. Aí, somente em 1931, com a invenção do microscópio eletrônico, os engenheiros alemães Ernst e Max, eles viram as primeiras imagens dos vírus. Ao longo dos anos, aconteceu, digamos que, vários acontecimentos virais que necessitavam ser classificados, devido a alguns vírus eles se propagarem somente em algumas cidades, outras não, outras têm uma abrangência maior, e com isso elas tinham que ser denominadas para assim ser compreendidas num todo. E com isso ocorreu essas denominações. A gente denomina como surto quando acontece um aumento inesperado de um caso de uma determinada doença em uma região específica. Ela acontece geralmente num bairro, ela não ultrapassa um limite muito grande.
A epidemia, ela irá acontecer quando existe uma ocorrência de surtos em várias regiões. A epidemia a nível municipal é aquela que ocorre em diversos bairros. A nível estadual, ela ocorre em diversas cidades e registra um caso em pequenos números de ocorridos. E a nível nacional é quando a doença ocorre em diferentes regiões do país. Em fevereiro desse ano, 20 cidades do estado de São Paulo haviam decretado epidemia de dengue. A pandemia, ela é a maior escala de gravidade, né? E ela acontece quando a epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, ela se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe suína, ela passou de epidemia para pandemia, quando a Organização Mundial da Saúde começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. E em 11 de março de 2020, o Covid-19, conhecido como coronavírus, também passou a ser de pandemia a pandemia, quando foi registrado em todos os continentes. Também podemos falar da endemia, que ela não está relacionada a uma questão quantitativa. É uma doença que se manifesta com frequência em somente determinadas regiões, de causa local. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. Ao longo da história, aconteceram grandes acontecimentos virais e eu mencionei alguns aqui para vocês que teve números expressivos de contaminados e de vítimas, né? O primeiro que eu menciono é a varíola, que ela teve milhões de mortos e foi no período de entre 1896 a 1980. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos e a vacina só foi descoberta em 1796. Os sintomas eram febre, erupções na garganta, boca, e ela foi erradicada do planeta desde 1980, após de uma campanha de vacinação em massa. Outra também foi a gripe espanhola, que teve 20 milhões de mortos entre 1918 a 1919. O vírus do influenza, é um que mais se ocorre as mutações. E a gripe espanhola, ela deixou vítimas em todo o mundo. No Brasil, ela até matou o presidente Rodrigues Alves. A contaminação ocorria através do ar, por meio de gotículas de saliva e espirros. Os sintomas eram dores no corpo, na cabeça, calafrios. O tratamento, existem vacinas antigripais que previnem as contaminações, porém, ela permanece em mutação constantemente e a gente humano, nunca está imune. O sarampo, ele deixou 6 milhões de mortos por ano até 1963. Era uma das causas principais de mortalidade infantil até a descoberta da primeira vacina em 1963. Com o passar dos anos, a vacina foi aperfeiçoada e a doença foi erradicada em vários países. A contaminação é altamente contagioso e ele é propagado por meio de secreções mucosas. Até agora, gente, estou no sarampo, a terceira a doença que eu estou mencionando para vocês, e todas elas têm essa contaminação por meio de secreção, vias aéreas. Podemos generalizar que quase todas ocorrem dessa maneira. Os sintomas são pequenas erupções vermelhas na pele, febre alta, dor de cabeça, bem parecido com os demais também. A AIDS deixou 22 milhões de mortos desde 1981. A doença ela foi identificada em 1981 nos Estados Unidos e desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde. Esses dados, desde 1981 já foram atualizados e atualmente o HIV se encontra como uma pandemia. Porém, são casos isolados e é uma doença que o HIV, no caso, ele sofre constantemente mutações, então não tem vacina, porém tem tratamento. E se a pessoa normalmente ela
faz o tratamento correto, é difícil a pessoa morrer do vírus do HIV. Ele morre de outras doenças, porque o HIV, né, ele atinge o sistema imunológico da pessoa, então ele fica imune, deprimido, e isso faz com que o organismo dele não reaja a certos vírus simples, como uma gripe. Uma pessoa que tem o HIV fica bem mais fragilizada. E a contaminação ocorre através do sangue e secreções, e ele pode até ser passado através do leite materno. Agora, por último, temos o coronavírus, que ele tem 536.814 mortos de 2019 até o presente momento. Doença que surgiu na China e se alastrou por todo o mundo de forma muito alarmante, atingiu o nosso estado do Espírito Santo no final de janeiro, adentrando fevereiro, que quando foi que entramos em quarentena devido à propagação do vírus. O coronavírus, ele é a sexta emergência da saúde pública, né, de importância internacional declarada. As outras 5 foram a pandemia do H1N1, que ocorreu em 2009, a disseminação internacional do poliovírus em 2014, o surto do ebola na África Ocidental em 2014 também. Em 2016 foi o vírus do Zika. Em 2018 foi o surto do ebola na República Democrática do Congo. Foram esses marcos na história na emergência pública. Falando em um conceito mais atual, né, estamos vivenciando a pandemia do coronavírus e, como disse anteriormente, né, ela colocou todo o estado do Espírito Santo e outros estados do Brasil em quarentena. O Covid-19 é uma doença causada pelo vírus da família do coronavírus e ocorreu os primeiros registros dessa doença no ano de 2009, mas a identificação do agente causador e as consequências dessa infecção só ocorreram em 2020. Ela é responsável por causar febre, dificuldades respiratórias, tosse, infecções. Entretanto, a dificuldade respiratória não é comum na infecção causada pela influenza, que é o grupo da gripe. A transmissão do Covid-19 ocorre também do mesmo modo que eu disse das outras doenças virais, que é através do contato com gotículas respiratórias. Assim, sendo necessário as medidas de prevenção e evitar locais aglomerados de pessoas, na qual esse contágio seria bem maior. Os primeiros casos da doença ficaram conhecidos no final de 2009, quando a Organização Mundial da Saúde foi comunicada a respeito de vários casos de pneumonia. Sem uma causa definida, ocorreu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na República Popular da China, no dia 7 de fevereiro de 2020. As autoridades identificaram o agente causador da doença e rapidamente o Covid espalhou-se por vários locais do planeta, levando a Organização Mundial da Saúde a classificar a doença como pandemia. E como podemos evitar a contaminação pelo Covid-19? Não somente ele, nem sim outras doenças virais. Lavando as mãos frequentemente com água e sabão e fazer a utilização do álcool em gel, 70%. Evitar tocar os olhos, nariz e boca sem lavar as mãos em locais públicos. Ao falar com a outra pessoa, mantenha-se uma distância de 1 metro para, caso ela falar, tossir, para que você não tenha contato, né, com essas gotículas. Ao tossir, utilize um lenço para cobrir o nariz. Se não se estiver se sentindo bem, se estiver um pouco cansado, com febre, dificuldade de respirar, fique em casa. Se o sintoma permanecer, você procura um médico para saber o que está acontecendo, né, gente? Nem sintomas, febre, cansaço, dificuldade de respirar, é algo que não é normal, né? Tem algo acontecendo no seu organismo, é o seu organismo lhe dando sinais que você não está bem. O uso da máscara, ele é recomendado para profissionais da saúde e as pessoas que estão circulando, indo ao seu trabalho,
tendo que ir ao mercado, para não ter contato com essas gotículas ao falarem, ao tossir, mas mesmo assim ter todo o cuidado com as mãos é necessário. E nesse contexto que a gente está vivendo, né, muitos anos se passaram, a gente não via isso no Brasil há muitos anos. E para nós, né, que é acostumado com a correria do dia a dia, estar com a nossa família, fazer um passeio, é bem difícil ficar em isolamento social, né? Mas temos que entender que é para um bem maior, um bem coletivo, né? Para que a gente possa passar por essa dificuldade e ver nossos familiares estar saudáveis, voltar para a rotina da escola. E com isso, né, tiveram várias campanhas na internet com a hashtag Fique em Casa, para a gente poder lidar com essa doença e conter o vírus, né, para que não se propagasse de uma forma tão alarmante, mais, né, do que ele já está, né, mais alarmante, digamos. Todos nós queremos, né, o quanto antes que essa pandemia passe para voltarmos à nossa rotina. Então, vamos fazer tudo corretinho, ficar em casa, se prevenir, se higienizar, fazer tudo corretamente para que nós estejamos bem e a quem nós amamos, né, nossos familiares, também fiquem bem. Além da higienização, existem outros métodos preventivos? Como eu disse no slide no qual me referi a doenças, existem as vacinas, que são substâncias que possuem uma função de estimular nosso corpo a produzir respostas imunológicas a fim de proteger contra determinada doença. As vacinas são totalmente específicas. Elas são produzidas a partir do próprio agente causador da doença, que é colocado em nosso corpo de forma enfraquecida ou atenuada, que não é capaz de causar a doença. Mas ocorre que o antígeno são capazes de estimular nosso sistema imunológico. Quando nos vacinamos, nós estamos apresentando esse antígeno desconhecido para o nosso corpo. O corpo passa a produzir anticorpos contra ele. Nesse primeiro momento, os anticorpos a produção é relativamente lenta. E o organismo está passando a produzir as células de memória. Ou seja, caso eu seja exposta de novo àquele vírus, o meu corpo já vai identificar e vai ter uma produção mais rápida, uma resposta mais efetiva àquele vírus. E por que, né, a vacinação é tão importante? Porque ela é tão falada? Porque, gente, a vacinação ela é capaz de reduzir os gastos com medicamentos, ela reduz a mortalidade, né? Porque muitas pessoas, por não se vacinar, elas ficam com um sistema imunológico totalmente suscetível, né, a doenças. Então, uma pessoa que nunca teve contato com o vírus, nem com uma vacina, ao ter contato com ela, o vírus vai agir mais agressivamente sobre ela. E a vacinação, ela é capaz de erradicar as doenças. Aí você me pergunta, sério, professora? Ela é capaz de simplesmente fazer a doença sumir? Então, gente, se a população se vacinar corretamente, né, os índices caem bastante, até nenhum caso ser mais registrado. Então, toda a população fica protegida. Em nosso país já ocorreu, né, a erradicação da poliomielite e da varíola, graças à utilização das vacinas. Aqui a gente tem a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, que eles são duas entidades, né, responsáveis pela produção de vacina no Brasil. Até o presente momento, a gente não possui uma vacinação contra o Covid-19. Existem vários pesquisadores, cientistas, fazendo estudos para ver se a eficácia, né, de determinados medicamentos possui uma vacinação em fase de teste para ver se ela tem resultados positivos e quais são seus efeitos no nosso organismo. No momento, encontramos
encontra-se ainda, né, em isolamento social, o qual é muito importante, né, já que não temos vacina, então a população não está protegida e não sabemos se a doença, uma vez que eu me contamino, fico bem, se eu vou estar suscetível a se contaminar de novo. Mas continuamos, né, acompanhando as notícias, dando apoio aos pesquisadores que estão nessa luta, aos profissionais que estão de frente, né, fora dos seus lares, nos hospitais, dando todo o suporte. E vamos ficar em casa até segunda ordem, né, galerinha? Até isso tudo passar, até surgir uma vacinação, até o vírus pelo menos estar controlado. Essa aula foi longa, né? Mas chegamos ao fim. E temos atividade variativa, galerinha, para a próxima semana. Eu quero que vocês confeccionem um mapa mental. Tá vendo esse coloridinho, bonitinho? Vocês vão traçar os principais tópicos, as principais palavras, o que vocês acharam importante na aula de hoje. Vão fazer bem coloridinho, no papel, com lápis de cor. E eu vou disponibilizar uma pasta no meu Google Drive com uma data limite, que será até a próxima aula, ou seja, dia 21, para vocês fazerem esse mapa mental e estarem anexando na minha pasta do Drive. Aqui embaixo vai estar o link para vocês anexarem. E é isso, galerinha. Essa atividade vai estar valendo 5 pontos na nota do trimestre. Então, vocês não podem perder essa nota. E é isso. Até a próxima aula.